Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para a correção de mais uma atividade de História. Hoje nós vamos corrigir a nossa atividade 6, né? Onde na nossa atividade 6 nós estamos trabalhando a revisão para a nossa avaliação de História. É isso aí, turma. Nós já estamos na reta final do segundo bimestre, certo? Onde na próxima semana, como eu já falei, vão ocorrer as avaliações bimestrais e é essencial que vocês continuem participando e que façam aí, procurem fazer uma boa prova. Na nossa avaliação de história, nós vamos trabalhar questões de todos os assuntos que nós abordamos nesse segundo bimestre, de todos os assuntos que foram trabalhados nesse segundo bimestre, né? E quais foram esses conteúdos? O primeiro conteúdo que nós trabalhamos no segundo bimestre foram os reinos europeus e o além-mar. Na nossa aula seguinte, nós trabalhamos o mercantilismo. A nossa terceira aula do segundo bimestre, nós falamos sobre os povos antes e depois da chegada dos espanhóis. Os povos nativos antes e depois da chegada dos espanhóis. E o nosso último assunto abordado nesse segundo bimestre foram os portugueses chegam a Pindorama. Então, turma, esses 5 conteúdos vão cair na avaliação de vocês, ok? E só lembrando que todos esses assuntos já foram trabalhados com vocês nas nossas videoaulas, já tivemos atividades sobre esses conteúdos, né? E nos nossos momentos de interação, eu também fiz aí a correção das atividades, onde eu explicava um pouco mais sobre cada um desses assuntos. Bem, então vamos para a nossa atividade. A primeira questão diz o seguinte: acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que... Vejam, turma, que essa primeira questão vai se tratar justamente do conteúdo que fala sobre os reinos europeus e o além-mar, ok? Então vamos lá. Vamos lá, repetir a questão. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que, certo? Então, logo de cara, o item A diz o seguinte: a conquista de Ceuta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do empreendimento. Né? Então, nas nossas aulas passadas, nós vimos que a primeira conquista do Reino Português vai ser justamente a conquista de Ceuta, né? Que ficava lá no norte do continente africano. Fica lá no norte do continente africano. Então, esse foi um dos primeiros passos que os portugueses deram aí para conquistar esse processo de expansão marítima. Lembrando que a ideia dos portugueses não era conquistar a África, mas sim encontrar uma rota alternativa até se chegar à Ásia, né? Até se chegar às Índias. E para isso, eles tiveram a ideia de contornar todo o continente africano, navegando pelo Oceano Atlântico. Né? E aí, como decorrência disso, a gente vai ver que os portugueses eles conquistaram vários territórios no continente africano. É isso? Começando por Ceuta. Então, o item A é o item correto. Essa nossa segunda questão, se vocês perceberem, nós vamos abordar o conteúdo que fala sobre mercantilismo, que também já foi estudado com vocês. Segunda questão. O sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas europeias. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que pode ser definido como... Bem, galera, vocês lembram que nas aulas passadas nós discutimos a ideia de que o mercantilismo ele trazia, né, alguns pontos em comum. Apesar de terem diferenças, né, nessa forma de desenvolvimento nos países do continente europeu, mas nós vamos perceber que em sua grande maioria o mercantilismo ele trazia o quê? Trazia alguns pontos em comuns entre essas nações.
como por exemplo, a questão da balança comercial favorável, a busca pelo metalismo, né? O pacto colonial. Então, a gente vai perceber que existia aí alguns pontos em comuns como esses que eu acabei de citar para vocês, ok? Mas a questão é que vocês indiquem aí a opção que melhor descreve uma característica do metalismo, né? Para a gente relembrar o que era o metalismo. Bom, o próprio nome já está falando, vem de metal, tá bom? Então, qual era a ideia do metalismo? Era a ideia do acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro e prata os cofres nacionais tivessem, melhor e mais rica, aliás, mais rica e poderosa seria essa nação. Então, quanto mais ouro e prata as nações tivessem em seus cofres, mais rica e poderosa ela seria. Então, pensando nisso, nós podemos concluir que a nossa opção correta aí seria o item B de bola. A riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Então, item B correto. A nossa questão 3 vai trabalhar aí o assunto do absolutismo à monarquia constitucional. E nessa terceira questão nós temos a seguinte informação. O apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo que priorizava. Então vamos lá. A questão está pedindo aí que vocês indiquem uma característica do absolutismo. Então, qual era a prioridade do absolutismo? Bom, primeiro, o que vai ser absolutismo? Nós vamos perceber que o absolutismo vai ser uma forma de governo onde a concentração dos poderes, poderes como o poder executivo, legislativo e judiciário, vai estar concentrado nas mãos do monarca. E quem seria esse monarca? Podia ser um rei ou um imperador. Como eu estou falando de França, nós vamos falar que esse poder estava concentrado nas mãos do rei. Então, o item correto aí seria o item A, ok? A concentração dos poderes na mão do rei. Bom, turma, na nossa questão 4, nós vamos trabalhar o conteúdo povos nativos antes e depois dos espanhóis, ok? Então, a questão diz o seguinte: a civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde. Então, o que é que nós vamos perceber, turma? Que a civilização asteca, ela era uma civilização que habitava aí a região onde hoje corresponde ao México, certo? Mas nós vamos perceber também que parte dos domínios astecas, eles iam estar estendidos pela Guatemala. Porém, nós vamos perceber que, em geral, os territórios astecas, né, eles iam se localizar mesmo onde hoje corresponde ao atual México, ok? Tanto é que a capital mexicana, né, a cidade do México, ela foi constituída sobre os resquícios aí da capital asteca, que seria Tenochtitlan, ok? Então, o item correto aí seria o item A, ao México, né? A civilização asteca, ela se desenvolveu, teve como centro aí a região onde hoje corresponde ao México, beleza? Item A, item correto. Vamos para a nossa quinta e última questão. Nessa questão, nós vamos abordar o tema Os portugueses chegam a Pindorama, certo? E aí a questão diz o seguinte: em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidos como... Bom, galera, nós vamos relembrar que quando os portugueses chegaram nas terras que viriam ser o Brasil mais tarde, né, nós vamos perceber que de início os portugueses fizeram do Brasil apenas uma colônia de exploração, né? Então, de 1500 até 1530, o Brasil era apenas uma colônia de exploração, onde os portugueses viriam até aqui, né? Contavam com a ajuda dos índios para retirar o pau-brasil e levar essa madeira aí para o continente europeu, certo?
A partir de 1534, nós vamos perceber que a coroa portuguesa ela viu que a única solução de proteger a costa brasileira, de proteger o Brasil de possíveis invasões, seria aí com o povoamento, né? Então, qual foi a ideia do rei de Portugal? Ele teve a ideia de criar um sistema de capitanias hereditárias. Só que esse sistema de capitanias hereditárias para Portugal não era novidade, né? A gente vai perceber que outras colônias portuguesas eles já utilizavam esse sistema de capitanias hereditárias, certo? Então, a resposta correta aí da nossa quinta questão seria o item C, capitanias hereditárias, beleza? Foi um sistema que não deu muito certo no Brasil, mas foi a primeira tentativa dos portugueses aí de fazer com que o Brasil se tornasse uma colônia de povoamento, certo? Após o fracasso das capitanias hereditárias, nós vamos perceber que a coroa portuguesa criou aí os governos gerais, né? Onde nós também já abordamos nas nossas aulas. E é isso, turma. Nossa correção fica por aqui. Eu espero que tenha sido de grande ajuda. E amanhã nós vamos ter, aliás, amanhã não, né? Mais tarde nós vamos ter aí o nosso momento de interação e eu conto com a presença de vocês. Beijos, fiquem com Deus.